Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 803, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 803, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. O mundo é de transformações, e vão se transformar para a categoria de bicho irracional, quadrúpedes, e bicho irracional, bípedes. Mas pela energia pior que existe, que é a energia magnética. Por isso são feras bravias. E como estão na categoria de verdadeiros Exus, para espetar com o garfão na mão, os materialistas, que são pegados à matéria na categoria do astral térreo. Estando na categoria do astral térreo, são verdadeiros orixás e vão espetar esses materialistas com um garfão na mão. Esses que têm seitas, doutrinas e religiões. Então os orixás vão espetar esses com garfão na mão, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. A matéria nada é, como diz, vivem de aparências, aparentando aquilo que não são, fingidos, falsos, traiçoeiros, pela frente é uma coisa e por trás é outra. Esses não têm condições de ir para o mundo racional, porque são cheios de defeitos, são falsos, mentirosos, fingidos, cretinos. Esses não têm condições de ir para o mundo racional. Só os que desenvolverem o raciocínio é que vão voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que vem a natureza tratando de desenvolver o raciocínio de todos, para quando o raciocínio estiver desenvolvido pela cultura racional, voltar ao seu verdadeiro estado natural, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Da natureza, passaram por várias fases de monstros, feitos pela energia magnética, de bicho irracional, passaram pela fase que são verdadeiros Exus, para espetar esses materialistas com o garfão na mão. Para esses materialistas deixar de ser materialista, porque a matéria não vale nada. E por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Então tem que espetar esses materialistas com o garfão na mão, para eles deixarem de ser materialistas. E já passaram por várias fases. Passaram pela fase de monstros, já passaram pela fase de selvagens, já passaram pela fase da civilização e agora estão passando pela fase da racionalização, para a volta de todos ao seu verdadeiro estado natural, porque todos são de raça racional, com um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Já passaram pela fase da Santa Inquisição, porque quando tocava o sino, tinham que se ajoelhar para rezar, porque quem não rezasse estava com o diabo no corpo e seria posto dentro de uma fogueira, morrer queimado.
E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau nos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Ele é inimigo do pensador. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações, tudo se transforma de uma vida para outra. Todo passeio exige muitas mortes, encontros de ônibus, encontros de trens, tudo porque terminou a fase do pensamento e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E está falindo tudo que o pensamento e a imaginação fizeram, tudo com o tempo está falindo. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando toda a humanidade, vem preparando, trabalhando, todos, para levar todos ao seu lugar, para desenvolver seu raciocínio e voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. O mundo já passou por fases horríveis. No tempo da escravidão, passaram por fases horríveis. E agora estão na fase de salve-se quem puder e se puder. Estamos na era dos assaltos. O mundo está sofrendo coisas horríveis. As coisas estão pretas. E todos têm que desenvolver o raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E tudo que o pensamento fez e a imaginação está a caminho da liquidação, tudo sendo liquidado naturalmente, tudo com o tempo, tudo falindo naturalmente. E não estão dando por essa falência, por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria o desacerto na vida dos pensadores. E muitos tufões, muitos tornados, muitos terremotos, porque terminou a fase do pensamento e os pensadores perderam o direito de viver, porque a coisa no mundo está preta. Por isso está aí o terrorismo, os sequestros, por a natureza ter deixado de alimentar o pensamento dos pensadores. Esses que estão fazendo tudo isso já estão com o pensamento e o sentimento secos, e outros se deram para o tóxico. O pensamento enfraqueceu, estão com o pensamento fraco e deram para o tóxico, para usar maconha, porque estão com o pensamento enfraquecido. Esses estão perdidos porque estão no caminho errado. Tem que ler para desenvolver o raciocínio e voltar para o seu verdadeiro estado natural. E vem a natureza há milhões de milênios preparando a humanidade para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas, para isso, tem que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido, volta ao ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. O mundo do verdadeiro Deus, que é o raciocínio superior a todos os raciocínios,
tem o seu progresso no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo onde todos desejam voltar. Depois que o raciocínio estiver completamente desenvolvido, todos voltam ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade com a cultura racional. Depois que estiverem preparados com o raciocínio desenvolvido, voltam ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. O mundo caminha pelas horas mais tristes, porque são mortais, e não sabe o porquê são mortais. São sofredores, e não sabe por que são sofredores. Está aí na natureza o AIDS, o câncer, a leucemia, são males naturais da natureza, que o pensamento não cura esses males, porque o pensamento é dos desregulados. A coisa está preta no mundo inteiro, porque está a caminho da falência. Vai tudo falir. Em todas as nações do mundo existem falências. Aqui no Brasil, as falências são constantes e em todas as nações do mundo, porque os materialistas não pegam no livro para desenvolver seu raciocínio e voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para, depois de bem preparados, desenvolver o raciocínio da humanidade com a cultura racional, para depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, estejam prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. E todos já estão sonhando com o que vem lá adiante. Já estão sonhando que vão se transformar em energias puras, limpas e perfeitas. Serão energias para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. A era do fogo é a era mais triste que pode existir, porque quem manda é o fogo. O fogo está acima de tudo, e por isso as guerras não cessam. A era do fogo, tudo pega fogo, e por isso não tem mais. E por isso, quem tem mais fogo é que vence guerra. E nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra, porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador, para dar uma chuva de pau nos pensadores. E a cultura racional é de verdadeira paz, é do verdadeiro amor, é a verdadeira fraternidade, é a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. E no pensamento está a discórdia, todos discordando de todos. A discórdia causa os atritos causam os conflitos, e vivem todos em conflitos consigo. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, porque no pensamento não encontram curas para os males naturais da natureza. E por isso no mundo a coisa está preta. Tudo que o pensamento fez e a imaginação está a caminho da falência, tudo falindo naturalmente. Tudo com o tempo vai falir. Tudo que o pensamento e a imaginação fizeram vai falir. Terminou a fase do pensamento, causou a falência de tudo e causou a morte de todos. Por isso todos são mortais, não fica ninguém para semente. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, desenvolvendo o raciocínio da humanidade. Quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão preparados para voltar ao seu verdadeiro estado natural, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. A vida está um caos, em miséria, porque basta ser imortais,
para serem miseráveis. A vida é de sonhos, e por isso todos vivem sonhando com essa vida. E os sonhos são tantos que a esperança é a última que morre. Sonha o rico, sonha o pobre, sonham todos. A vida é um sonho. Sonho que tem vida, e de uma hora para outra acabou-se o sonho, e perdem a vida. Quer dizer que sonham ter vida, quer dizer que sonham ter vida, que estão acordados. Acordados? Acordados estão todos aqueles que conhecem a base racional, ou a fase racional. Estes, sim, podem dizer que não sonham. Sabem de onde vieram e para onde vão. Conhecem o princípio e o fim das coisas e de tudo. Conhecem a verdadeira vida e a vida ludibriadora, cheia de sonhos, proporcionada do nada e que ao nada voltará. E assim, uma série de sonhos que todos mantêm e que sonham desse jeito, vivem inutilmente. Os sonhos são tantos, as ilusões são tantas, que os viventes chegaram a um certo ponto na vida e ficam desiludidos de tanto sonhar, sem saber o que lhes adianta a vida, viverem no mundo desse jeito. Enquanto o vivente sonha e leva a vida cheia de sonhos, vai muito bem. Mas depois que se desilude dos sonhos, é que recebe o valor e o prestígio do sonho e verifica que tudo só tem valor para quem está sonhando, como todos sonham dia e noite. Então, para que o vivente deixe de sonhar, deve procurar conhecer as bases reais, que são as bases racionais ou racional. Nada são, mas sonho que tudo são. Aí é que estão os flagelos e as desilusões por sonharem de olhos abertos. Todos são mortais e por isso sonham que têm vida, mas não passam de sonhos, porque morrem. Acabam-se os sonhos que vivem enquanto estão com... Acabam-se os sonhos que vivem enquanto estão com vida. Se não tivesse sonhado, não morreria. Por a realidade da vida não ser esta, é que tudo é passageiro. Se não tivesse sonhado, não morreria. Mas por a realidade da vida não ser esta, é que é tudo passageiro. Basta a vida ser um sonho para ser passageira. Tudo é bom, tudo é belo, e nada presta, nada vale. Aparentemente, tudo vale, tudo presta, tudo é bom. E verdadeiramente, tudo ao contrário. Por quê? Porque quem sonha não sabe o que está fazendo. É só depois que acorda. Só depois que acorda é que dá pelo sonho. O mundo atravessa sua história pior de todos os tempos, porque terminou a fase do pensamento. Todos perderam o direito de viver. Vivem sonhando, 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 sempre sonhando, porque a vida é de sonhos para os materialistas. Sonham que são o que não são, pensam que estão bem, estão mal. Sempre sonhando a vida dos iludidos, os sonhos. Mas estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde todos vão conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque a vida é de lutas. Todos lutando para vencer os seus problemas, todos lutando para vencer os seus ideais, e as paixões maltratam, e a desgraça, e as paixões maltratam e desgraçam o apaixonado. O diabo é pai dele, porque está com uma dose magnética muito grande. Vivem sonhando, vivem no mundo das ilusões, porque o magnetismo é a energia pior que existe. E por isso, todo apaixonado sofre muito, porque vive no mundo das ilusões
e às vezes não aguenta o sofrimento e acaba se suicidando porque vive no mundo das ilusões, vive no mundo dos sonhos. Hoje, quem passou a se conhecer sabe que é bom para si mesmo e sabe o que é mal para si mesmo. Todo apaixonado não tem sossego, porque vive no mundo das ilusões. A vida é de sonhos. O apaixonado é bom quando está com o livro nas mãos e sabe que depois que o raciocínio estiver desenvolvido com a cultura racional, volta a ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos pensam em desenvolver seu raciocínio porque sabem que com raciocínio desenvolvido está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A continuação dessas mensagens se encontra no 804, volume do Histórico.